devocional de oração Bom Dia. Tenha sempre em sua mente e em seu coração. Você tem valor. Hoje, dia 1º de janeiro de 2026. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos ao nosso devocional de oração. Aqui é Ana Cristina Fonseca. Desejo cumprimentar todos os nossos queridos irmãos, irmãs e preciosos amigos. Você é uma joia rara aos olhos do nosso Senhor. Iremos ter o nosso devocional de oração com a leitura do livro de Jeremias. Cada dia estaremos lendo um capítulo ou parte do mesmo. Esses momentos serão de uma preciosidade grandiosa para a nossa meditação e comunhão para com o nosso Deus. Caso você tenha algum pedido de oração, nos envie uma mensagem que estaremos orando por você e por sua família. Hoje estaremos lendo Jeremias, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 10, e Jeremias, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 38. Que Deus nos abençoe. Jeremias, capítulo 24. Fez-me ver o Senhor e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Tinha um cesto figos muito bons, como os figos temporãos, mas o outro ruins, que de ruins que eram não se podiam comer. Então me perguntou o Senhor: que vês tu, Jeremias? Respondi: figos, os figos muito bons e os muitos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo porque vejo esses bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra. Edificá-lo-eis e não os destruirei, plantá-lo-eis e não os arrancarei. Dar-lhe-eis coração, para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltaram para mim de todo o seu coração. Como se rejeitam os figos ruins, que de ruins que são não se podem comer, assim tratarei a Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e a seus príncipes, e ao restante de Jerusalém, tanto aos que ficaram nesta terra, como aos que habitam na terra do Egito. Eu os farei objeto de espanto, calamidade para todos os reinos da terra, opróbrio e provérbios, escárnio e maldição em todos os lugares para onde os arrojarei. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei, a eles e a seus pais. Jeremias, capítulo 25. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o 1º de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias, o profeta, a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a mim a palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu vou lá tenho anunciado, mas vós não escutastes. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses, para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras das vossas mãos. Não vos farei mal algum. Todavia não me desses ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos, para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras,
Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de foguedo e a de alegria, e a voz do noivo e a da noiva, e o som da moz e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Farei que os cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas as nações, porque também eles serão escravos de muitas nações e de grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor, e darás a beber dele a todas as nações, as quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei para o meio delas. Recebi o cálice da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações, as quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém, às cidades de Judá, aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles uma ruína, objeto de espanto, de assobio e maldição, como hoje se vê, a Faraó, rei do Egito, a seus servos, a seus príncipes e a todo o seu povo, todo misto de gente, a todos os reis da terra de Uz, a todos os reis da terra dos filisteus, a Asquelon, a Gaza, a Ecrom e ao resto de Asdod, a Edom, a Moabe e aos filhos de Amon, a todos os reis de Tiro, a todos os reis de Sidom e aos reis da terra da além do mar, a Dedã, a Temá, a Bus e a todos os que cortam os cabelos das têmporas, a todos os reis da Arábia e a todos os reis do misto de gente que habita no deserto, a todos os reis de Zirem, a todos os reis de Elã e a todos os reis de Mediá, a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um após outro, e a todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e depois de todos eles, ao rei da Babilônia. Pois lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: bebei, embebedai-vos e vomitai, caí e não torneis a levantar-vos por causa da espada que estou enviando para o vosso meio. Se recusarem receber o cálice da tua mão para beber, então lhes dirá: assim diz o Senhor dos Exércitos: tereis de bebê-lo. Pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começou a castigar, e ficarás vós de todo impunes? Não, não ficareis impune, porque eu chamo a espada todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhe profetizarás todas essas palavras, e lhes dirá: o Senhor lá do alto rugirá, e da sua santa morada fará ouvir a sua voz, rugirá fortemente contra a sua malhada, com brados contra todos os moradores da terra, como a eia dos que pisam as uvas. Chegará os estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações, entrará em juízo contra toda a carne, os perversos entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos nas cinzas, vós, donos dos rebanhos, porque já se cumpriram os vossos dias de matardes, e dispersardes a vós mesmos.
caireis como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos dos rebanhos. Eis o grito dos pastores, o uivo dos donos dos rebanhos, porque o Senhor está destruindo o pasto deles, porque as suas malhadas pacíficas serão devastadas por causa do brasume da ira do Senhor. Saiu da sua morada como o filho do leão, porque a terra deles foi posta em ruínas, por causa do furor da espada e por causa do brasume da ira do Senhor. Amanhã daremos continuidade na leitura do livro de Jeremias. Oremos. Quero desejar a todos vocês um feliz ano novo. Que Deus abençoe seus lares, que vocês continuem sendo abençoados ricamente, que o lar de vocês seja a morada perpétua do Espírito Santo e que este ano as bênçãos do Senhor recaiam sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares, que a nossa parentela, a nossa descendência continue sendo alcançada pela boa e forte mão do nosso Deus. Para o nosso momento de oração hoje, teremos a participação do nosso amado pastor Anderson Bavoso. Ele pastoreia a Igreja Batista em Guararema. Que Deus nos abençoe. Olá, sou o pastor Anderson Bavoso, pastor ali na Igreja Batista em Guararema, juntamente com o pastor Samuel, e quero te desejar um muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento que você vai estar vendo este vídeo, mas antes de orarmos eu quero ler um texto da Palavra de Deus, que está em Apocalipse 21:5, que diz assim: Eis que faço nova todas as coisas. Hoje estamos começando um novo ano. E o novo ano ele sempre nos coloca diante de sentimentos misturados, não é verdade? Sentimentos de esperança, expectativa, mas também um sentimento de incertezas e até mesmo, muitas vezes, um sentimento de medo. Talvez você esteja chegando até este último dia do ano cansado. Talvez o ano que passou não foi como você planejou, houve talvez perdas, lutas, luto, silêncio de Deus que você não entendeu, mas hoje, nesta palavra que eu quero dizer, que eu li aqui para vocês, o Senhor nos lembra de algo poderoso. Ele continua sendo Deus dos recomeços. Quando Deus diz: eis que faço nova todas as coisas, Ele está nos dizendo que o passado não tem mais força do que a sua graça. O que ficou para trás não define quem você é e não limita aquilo que Ele, Deus, ainda pode fazer por você. Um novo ano não significa que vai ser tudo fácil, mas significa que Deus vai conosco em cada passo. Deus vai estar conosco todos os dias, e quando Ele vai à frente, o futuro deixa de ser uma ameaça e passa a ser uma promessa para nós. Que neste novo ano nossa fé seja maior do que o medo, que nossa confiança seja maior do que a nossa dúvida, e que a nossa esperança esteja firmada naquele que nunca falha. Deus está no controle, e isso é o suficiente para começarmos este novo ano em paz. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós nos colocamos diante do Senhor agora, aqui neste momento, neste início de um novo ano. Antes mesmo de te pedirmos qualquer coisa, antes mesmo de colocarmos os nossos desejos diante do Senhor, queremos te agradecer, ó Deus. Obrigado pela vida, pelo fôlego do Senhor que há em nós, pela tua presença constante em todos os momentos, mesmo naqueles dias em que nós não entendemos muito bem, não conseguimos entender os teus propósitos, mas momentos em que passamos por situações em que talvez estamos terminando esse ano e ainda não vemos a tua mão direcionando o caminho correto, mas sabemos que o Senhor está agindo e no momento certo o Senhor vai nos guiar. Por tudo isso te agradecemos pela tua provisão, te agradecemos por cada dia poder acordar, respirar e vivermos, Senhor Deus, a vida que honre e agrade ao Senhor. Obrigado pelo Senhor nos sustentar até aqui. Obrigado pelas nossas vitórias. Obrigado por tudo aquilo que conquistamos. Obrigado por tudo aquilo que
ainda talvez nesse restinho de dia nós ainda iremos conquistar com a graça do Senhor, mas nós também agradecemos, ó Deus, pelas lutas que passamos, pelos desafios, pelos gigantes, ó Deus, que nós enfrentamos, e que através dessas lutas que nós passamos, elas nos ensinaram e nós aprendemos a confiar cada dia mais em Ti, ó Pai. Pai querido, hoje nós queremos entregar este novo ano em Tuas mãos. Entregamos, Senhor Deus, todos os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos projetos, ó Pai, e também entregamos em Tuas mãos, ó Deus, os nossos medos, as nossas inseguranças, ó Pai. Pai querido, que em nome de Jesus, ó Pai, neste novo ano, Senhor Deus, o Senhor vai à frente, o Senhor endireite os caminhos, o Senhor abra portas, ó Deus, o Senhor nos dê sabedoria, ó Pai, para saber como conduzir cada situação, que o Senhor nos dê sabedoria para cada decisão que teremos que tomar, ó Pai, e que, Senhor, o Senhor nos dê sensibilidade, ó Pai, para ouvir, ó Deus, a Tua voz, ó Deus, para ouvir a Tua voz falando conosco, nos guiando, nos direcionando em cada passo que daremos neste novo ano, ó Pai. Renova, Senhor Deus, a nossa fé, renova, Senhor Deus, a nossa esperança, ó Pai. Cura, Senhor Deus, aqueles corações feridos, restaura sonhos adormecidos, ó Pai, e fortalece, Senhor Deus, aqueles que chegam, Senhor Deus, ao final deste ano cansados, ó Pai, mas que, Senhor, o Senhor fortaleça, dê, ó Senhor Deus, sobre eles o Teu renovo, ó Pai, que a Tua força, Teu renovo venha sobre essas vidas, que eles possam ser fortalecidos pelo Senhor, ó Pai. Que a nossa confiança, Senhor Deus, não esteja depositada nas circunstâncias, Senhor Deus, mas que a nossa confiança, ó Deus, possa estar sempre depositada em Ti, que és o Deus fiel, o Deus que nunca falha. Senhor, que neste novo ano seja marcado, Senhor Deus, principalmente 100% das vezes, ó Pai, pela Tua presença, pela Tua paz e pela certeza, ó Deus, de que o Senhor está sempre no controle de tudo, ó Pai. Nós queremos declarar, ó Deus, que este ano pertence ao Senhor e nós confiamos que o melhor do Senhor ainda está por vir, ó Pai. Oramos ao Senhor, ó Deus, com fé, com gratidão e esperança de que este novo ano será um ano abençoado pelo Senhor, será um ano de grandes bênçãos espirituais sobre a vida de cada um destes que estão aqui ouvindo este devocional, esta oração neste momento, ó Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Forte abraço. Tenham todos um excelente dia. Que o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós. É com grande alegria que vemos a sua dedicação em participar do nosso devocional de oração. Cada encontro, cada oração compartilhada e cada leitura da Palavra de Deus é um passo valioso na nossa jornada com Cristo. Não desanime, continue firme. O alimento que sua alma recebe aqui é vital para juntos enfrentarmos os desafios do dia a dia. Sua participação é uma bênção. Quando você ora conosco e se aprofunda na Palavra de Deus, não está apenas fortalecendo a si mesmo, mas também encorajando a fé de todos aqueles que conosco têm caminhado. Queremos convidá-lo a ir além. Deixe seu like. É uma forma simples e rápida de dizer: essa mensagem me tocou, e de nos motivar a cada dia a continuarmos firmes. Acione o sininho, garanta que você não vai perder nenhuma oração, nenhum momento do devocional. Esteja sempre conectado com a voz de Deus para com a sua vida. Compartilhe, seja um canal de bênção. Compartilhe este devocional com amigos, familiares e em seus grupos. Você não sabe quem pode estar precisando ouvir a mensagem de esperança e salvação em Jesus Cristo. Compartilhe ainda hoje. Que a sua oração seja um clamor por mais entendimento da salvação em Cristo Jesus e por uma vida que glorifique o nosso Salvador. Leia, medite,
ore e viva a palavra de Deus, pois ela é um mapa para a salvação em Cristo Jesus. Avante com fé e perseverança. O Senhor Jesus Cristo está sempre conosco.